E aí, pessoal, estamos de volta para mais um problema do volume 3 do Moisés, capítulo 1. O último problema do capítulo, problema de número 9. Né? Uma partícula, que é essa que está colocada ali, tem massa m, carga negativa, menos q, e está vinculada a mover-se sobre a mediatriz do segmento que liga as duas cargas. Né? Então, a mediatriz é esse segmento de reta que passa exatamente pelo ponto médio que une essas duas cargas. Inicialmente, a partícula ela tem uma distância y, né, desse eixo, que é muito menor do que d do centro desse segmento. Ele pede que mostre que ela executa um movimento harmônico simples em torno do centro e calcule a frequência angular, ômega, de oscilação. Para fazer esse problema, eu vou inicialmente desenhar aqui alguns segmentos de reta e fazer algumas representações para que fique mais claro algumas questões aqui, inclusive de simetria desse problema, certo? Então, vou desenhar essas duas retas. Vou fazer uma identificação desses corpos aqui, né, no problema. Eu vou identificar esse corpo como corpo, esse corpo 1, esse corpo 2 e esse como 3. Meu sistema de coordenadas naturalmente vai ser esse aqui, né, que passa pela mediatriz. Eu vou considerar que esse ponto aqui, ele é a origem do meu sistema, né, para cima y, e aqui esse eixo horizontal é o x, né? Então essa partícula é a partícula 3. Do ponto de vista de forças, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter alguns vetores para representar. O vetor força ao longo desse segmento de reta que une as duas cargas é esse aqui. O outro vetor que liga as duas cargas é esse aqui, né? São duas forças de caráter atrativo, né? Haja visto que as duas cargas ali são positivas e essa é negativa. E, naturalmente, pela representação do desenho, o vetor resultante aqui desse problema vai apontar nessa direção apenas, né? Então, vou representar aqui como a direção do vetor resultante, essa direção que eu vou chamar de FR, esse vetor resultante aqui, né? O vetor força resultante. Logicamente, eu poderia também colocar os outros vetores, né? Esse é o F na partícula 3, devido à interação com a partícula 1, e esse é o F na partícula 3, devido à interação com a 2. Só que nota, pessoal, que tem uma propriedade muito interessante aqui nesse problema, que é o seguinte: as distâncias entre as duas cargas, elas são as mesmas, né? E como as cargas são as mesmas, a gente pode justamente fazer essa inferência, que as componentes horizontais dessas forças, que eu não estou desenhando aqui, né? A gente poderia fazer rapidinho uma representação do tipo aqui, né? Só a termos de aproximação mesmo. Só a termos de aproximação. Assim, né? Esse aqui seria o F3, 1. Esse aqui seria o F3, 2, e esse aqui seria o F resultante. Essas forças que a gente não está representando aqui, as horizontais, que seria essa aqui, por exemplo, essa componente Fx, e essa aqui menos Fx, claro, associado a 3, 2 e 3, 1, né? Como essas duas componentes vão apontar em sentidos opostos e elas devem ter a mesma magnitude, elas vão se cancelar, só sobrando a componente y. E a componente y, por esse desenho, a gente pode mostrar aqui, né, fazendo uma paralela aqui, pode demonstrar que o ângulo θ aqui, ou aqui também, né, relação horizontal é o mesmo que esse θ aqui, que é essa aberturinha aqui. Esse θ é o mesmo que aqui e esse θ é o mesmo que aqui. A conclusão é que aqui teria um ângulo θ
e aqui também, por essa representação. E daí dá para ver rapidamente que se nós temos componente FY aqui e uma outra componente FY, né? Então, essa aqui seria FY, opa, vou usar a mesma notação, FY 32, e essa aqui seria FY 31, elas se somam. Então, o que a gente pode escrever de uma maneira geral após essas representações, né? Pode escrever tranquilamente que a força resultante nesse problema sobre a partícula 3, ela vai ser, ou a FR, né, como eu coloquei, ela vai ser simplesmente 2 vezes, porque essas duas forças, essas duas componentes têm que ser iguais, 2 vezes a F de Y, e aí a gente pode pegar qualquer um, 3, por exemplo, né? Essa componente associada a 1. E, bom, agora nosso trabalho todo é destrinchar isso em termos de componentes e abrir isso aqui em termos do módulo. Então, nós vamos fazer isso. 2 vezes. O módulo disso daqui é F3, 1, seno de θ, porque veja que essa componente está ligada por um seno, né? Então, isso aqui vai ser o módulo. E essa força, ela aponta na direção Y, mas no sentido oposto do unitário naquela direção, né? Então, isso aí seria menos J, né? Muito bem. Então, agora falta, pela lei de Coulomb, a gente escrever isso aqui, né? Pela lei de Coulomb, essa força vai ser quem? Igual a módulo das cargas, né? Módulo de menos Q, módulo de Q, não precisa porque é positivo. No vácuo e no SI nós temos 4π ε0 e o quadrado da distância que eu chamei de R ali, né? Esse é esse módulo. Veja também que pela representação, esse ângulo θ, né? Um triângulo retângulo que eu vou desenhar aqui, né? De maneira muito superficial, é Y, aqui é θ, e aqui é D sobre 2, e aqui é R. Então, o seno desse ângulo seria Y sobre R. Então, eu vou colocar isso aqui, igual a Y sobre R, de tal sorte que quando a gente coletar essas duas informações, a gente vai ter menos 2 vezes Qzinho, já em módulo, Qzão, 4πε0, e aí Y sobre R ao cubo. Veja que como R não é um parâmetro fornecido, a gente que nomeou, a gente vai ter que colocá-lo aqui. E já tem um fator comum que eu vou eliminar. E aqui isso aponta na direção menos J do unitário. Então o que sobra? Menos Qzinho, Qzão, sobre 2πε0 e R, justamente através desse triângulo aqui, vai ser quem? R ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, y ao quadrado, d sobre 2 ao quadrado. Então, como R é o cubo, é y ao quadrado, mais d sobre 2 ao quadrado, elevado ao cubo. E aí temos um y aqui em cima, a direção J, né? Essa nossa equação 1, importantíssima aqui nesse ponto, ela é exata, eu não estou fazendo aproximação nenhuma. Só que essa questãozinha aqui que ele nos coloca, de y ser muito menor do que d, nos permite fazer agora, então, uma aproximação válida no domínio y muito menor do que d. Que aproximação é essa? Bom, a gente precisa manter esse termo numerador, esse aqui precisamos manter. Só que isso aqui, no denominador, se eu estou dentro dessa aproximação, as distâncias d são muito maiores do que as distâncias y, ainda que seja d sobre 2. Então, os quadrados disso, obviamente, vão ser muito superiores a y ao quadrado. Então, eu posso aproximar isso daqui simplesmente por d sobre 2 ao cubo. Então, quando eu mantenho isso e uso essa aproximação, eu chego a essa relação aqui, ó, Qzão, 2πε0, y, que multiplica, aí agora eu já vou fazer
D sobre 2 ao cubo, na direção menos J aqui, né? E isso me leva ao quê? A uma expressão, aqui de novo eu estou aproximando, né? Menos Qzinho, Qzão. Aqui eu vou ganhar um fator 8, por conta desse denominador aqui, no fator cúbico, né? 2πε0 d ao cubo vezes y na direção menos j. Eu vou cancelar fatores comuns, né? 4 aqui, 1 aqui, de modo então que finalmente isso fica menos 4 Qzinho, Qzão, π ε0 d ao cubo y na direção menos j, certo? Queria que vocês percebessem que justamente esse fator aqui, que é a nossa expressão resultante, né? Nossa equação 2, ela é uma relação que é do tipo força restauradora. Na direção y. Porque ela é escrita como algo desse tipo, né? Fy é igual a menos k vezes y, né? Então, nós temos um termo aqui que é linear em y, certo? Então, justamente essa propriedade faz com que essa força seja uma força extremamente análoga, né, nesse caso, a uma força de caráter elástico, né, que vai fazer com que essa partícula oscile. E nesse caso, nós temos, em especial, uma constante de mola. Uma constante elástica, né? Só que nesse caso, ela é de natureza eletrostática. No sentido de que não há uma mola mesmo efetivamente ali, né? Uma mola como a gente está acostumado mecanicamente falando. Mas a gente tem efetivo um K aqui. Então, eu vou expressar dessa forma, né? O K efetivo associado a essa mola, né? Ele vai ser justamente o termo que aparece aqui nesse parênteses da equação 2. Justamente porque ele é o termo de proporcionalidade ao y. Então, ele vai ser 4 Qzinho, Qzão, sobre πε0 d ao cubo. Esse é o nosso K. Esse é o nosso K. Isso ainda não completa o problema, porque a gente tem a constante de mola, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para identificar qual é o valor da frequência angular de oscilação. Então, lá nas oscilações, no volume 2, né? Então, nas oscilações, ou no movimento harmônico simples, no volume 2, Moisés trata esses aspectos, né? E a gente tira lá que aquela frequência, né, que é identificada como frequência angular natural das oscilações, que não tem nenhum termo forçado, vai ser raiz do K, nesse caso é um K efetivo, sobre a massa da partícula. Então, o que a gente tem aqui? Com essa raiz quadrada, dividido pela massa, né, a equação 3. Então, pela essa equação 3 aqui, a gente chega à conclusão que 4 Qzinho, Qzão, sobre πε0, massa sobre d ao cubo, elevado a 1/2, por conta da raiz, vai ser o nosso resultado. A única coisa que a gente vai fazer aqui é só tirar esse 2 dessa raiz, esse 4, né, dessa raiz, isso aqui é uma raiz quadrada, eu tiro 2 e isso fica finalmente Qzinho, Qzão, e πε0, massa da partícula d ao cubo, elevado a 1/2. E esse, pessoal, é o nosso resultado final do problema, certo? É um probleminha não muito longo, interessante, mas que envolve que a gente conheça bem a natureza dessa força que atua aí
tendo usado aqui o caráter eletrostático e a composição de forças, utilizado a lei de Coulomb, mas no final do dia a gente precisa saber dessa relação aqui associada ao caráter restaurador, que vai fazer com que essa partícula oscile ao longo do eixo Y, em torno da origem. Beleza? Gostou do problema? Se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos e dá um like, deixa um like aí para saber que o trabalho tá legal e vocês estão gostando. Legal? Um abraço e até os próximos vídeos.